Lugares geométricos. Tarefa 9. Triângulo escaleno, as alturas e o ortocentro. Antes de resolvermos o nosso exercício, vamos recordar o conceito de ortocentro de um triângulo. O ortocentro de um triângulo é o ponto de interseção das retas suporte das três alturas. Na construção geométrica das alturas de um triângulo, temos que saber distinguir entre os segmentos de reta referentes às alturas e as retas suporte desses segmentos de reta. Os segmentos de reta referentes às alturas do triângulo ABC só em alguns casos é que são concorrentes, mas as retas suportes das alturas são sempre concorrentes. As três alturas de um triângulo. Dependendo do triângulo que estamos a considerar, o ortocentro pode ser um ponto interior ou exterior ao triângulo, mas também pode pertencer a um lado ou coincidir com um dos vértices do triângulo. Num triângulo acutângulo, o ortocentro é sempre um ponto interior ao triângulo. Num triângulo retângulo, o ortocentro é sempre o vértice do ângulo reto. E num triângulo obtusângulo, o ortocentro é sempre um ponto exterior ao triângulo. Um triângulo escaleno é um tipo de triângulo no qual todos os seus lados têm comprimentos diferentes. Os triângulos escalenos podem ser acutângulos, retângulos ou obtusângulos. O enunciado deste exercício tem 3 questões, vamos então resolvê-las sequencialmente. Na primeira pergunta, pedem para desenharmos um triângulo escaleno ABC, e como recordamos, nesse tipo de triângulo, os seus 3 lados têm comprimentos diferentes. No nosso caso, o triângulo ABC tem as seguintes medidas. O lado A, B, tem uma medida de comprimento igual a 8,3 unidades de comprimento. O lado B, C, tem uma medida de comprimento igual a 4,1 unidades de comprimento, e o lado A, C, tem uma medida de comprimento igual a 6,6 unidades de comprimento. Na segunda pergunta, pedem para traçar as 3 alturas do triângulo escaleno ABC. Não esqueçamos que a altura de um triângulo relativamente a um lado específico é tirada na perpendicular a esse lado e que passa pelo vértice oposto. Assim sendo, a altura relativamente ao lado A, B, é igual ao comprimento do segmento de reta C, CI. Neste caso, é igual a 3,2 unidades de comprimento. O ângulo formado entre a reta suporte da altura C, CI, e a reta suporte do lado A, B, é de 90 graus. A altura relativamente ao lado B, C, é igual ao comprimento do segmento de reta A, AI. Neste caso, é igual a 6,5 unidades de comprimento. O ângulo formado entre a reta suporte da altura A, AI, e a reta suporte do lado B, C, é de 90 graus. A altura relativamente ao lado A, C, é igual ao comprimento do segmento de reta B, BI. Neste caso, é igual a 4 unidades de comprimento. O ângulo formado entre a reta suporte da altura B, BI, e a reta suporte do lado A, C, é de 90 graus. Em um triângulo escaleno, as alturas não são iguais, pelo que uma delas é maior que as outras duas. No caso do nosso triângulo, a maior altura é aquela que é oposta ao lado menor do triângulo. Neste caso, é a altura relativamente ao lado B, C. Na terceira pergunta, pedem para marcar o ponto de interseção das 3 alturas do triângulo escaleno ABC. O nosso triângulo ABC é um triângulo escaleno obtusângulo. Quando o ortocentro está no exterior do triângulo, isso significa que as 3 alturas se intersetam fora do triângulo. Nesse caso, o ortocentro pertence à reta suporte que contém a maior altura. No nosso caso, o ortocentro pertence à reta suporte do segmento reta A, AI. Como referimos, no caso do nosso triângulo escaleno obtusângulo, a maior altura corresponde à medida do segmento de reta A, AI,
e fazendo variar as suas medidas, podemos confirmar que o ortócentro se movimenta na reta suporte da maior altura. No caso de um triângulo escaleno acutângulo, o ortócentro é sempre um ponto interior ao triângulo ABC. No caso de um triângulo escaleno retângulo, o ortócentro coincide com o vértice do ângulo reto do triângulo ABC.